Olá, boa noite. Você vê agora imagens do Globocop que sobrevoa o centro de Belo Horizonte. Os manifestantes foram para as ruas para protestar contra a reforma da Previdência e também contra os cortes na educação pública que foram determinados pelo governo federal. A manifestação acontece em várias cidades brasileiras. No fim da tarde, aqui na capital, um grande ato foi realizado na Praça Afonso Arinos. E em seguida, os manifestantes começaram a caminhar em direção à Praça da Estação. Essas imagens mostram esse deslocamento. O trânsito é lento em alguns pontos da cidade por causa disso. Uma decisão da Justiça deu à mineradora Vale o direito de ocupar terrenos particulares próximos a Barão de Cocais. A mineradora alegou que a área poderia ser atingida no caso de rompimento da barragem sul superior. E por isso ela começou obras que incluem o desmatamento da região. Não sobrou nada do pasto. As escavadeiras chegaram ao terreno de Dona Maria Isabel há uns 10 dias e ela foi obrigada a sair do sítio. Só conseguiu levar os móveis e fechou a porteira sem entender bem o que estava acontecendo. Acabou com a vida, né? Porque é triste. Não sabe, né? É difícil até de falar. Você vê tudo desmoronado, tudo acabado e você não tem certeza se um dia você vai retornar isso aqui e como que eles vão te devolver, entendeu? Então dói muito. Um juiz de plantão, no sábado, dia 18 de maio, aceitou o pedido da mineradora Vale para ocupar terrenos particulares que ficam próximos à barragem de rejeitos de minério em Barão de Cocais. No pedido à Justiça, a Vale declarou que já teria identificado que o talude norte, que fica na cava da mina Gongo Soco, está se movimentando em velocidade suficiente para ocorrer a ruptura, que o rompimento do talude produzirá vibração que pode vir a influenciar na segurança da barragem sul superior, provocando liquefação e consequente rompimento. A Vale afirmou que, diante da urgência, não teria sido possível individualizar corretamente as obras, que está diante de situação de calamidade pública, o que tornaria necessário o emprego de todo o esforço para a contenção de rejeitos. A Vale pediu ainda que a Justiça fixasse multa diária de R$10 milhões para o proprietário que não cumprisse a determinação judicial. O juiz reduziu essa multa para R$100 mil. A Vale pediu que a ação fosse colocada em segredo de justiça, mas o juiz negou. Na decisão, o magistrado declarou que há uma angústia vivida pela população de Barão de Cocais, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo, com o risco de rompimento da barragem, e que quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para precaver a degradação ambiental. O juiz determinou que a Vale depositasse R$50 milhões como caução para garantir direitos dos proprietários das terras. Esta ambientalista critica a eficácia das obras que a Vale está fazendo. Ela está chegando com essas máquinas junto aos cursos d'água. Então ela já está impactando fora aqui. Se ali é uma área preservada e tem uma mata nativa bem fechada, que ao longo desses cursos d'água, que são classe 1, essa movimentação de deixar tudo sem mata, então ficando como se fossem grandes pátios de solo exposto, isso tudo vai impactar as águas. Então não tem o menor sentido o que está acontecendo lá, naquilo que a Vale alegou que precisava e que conseguiu uma decisão judicial. Os moradores que já temiam o rompimento da barragem agora convivem com outro desassossego. As obras avançam, mas as informações não chegam para a comunidade. Aqui existem muitos agricultores que estão com medo de perder o sustento da família. O terreno onde o seu José cria gado e tem plantações fica a cerca de 1 quilômetro da obra da Vale. O terreno da gente, o canto da gente, o sossego da gente, é o que a Vale vai fazer, vai tirar. Com certeza. A Vale informou que essa ocupação das áreas é uma medida preventiva com a finalidade de construir um canal de escoamento e uma bacia de contenção emergencial de parte dos rejeitos para garantir a segurança da população na eventualidade do rompimento da barragem da mina de Gongo Soco. Ainda segundo a empresa, os imóveis necessários à realização das obras de interesse público não são de moradores permanentes e são utilizados para lazer.
E agora à noite, lá em Barão de Cocais, os moradores estão reunidos para discutir os valores de pedidos de indenizações à Vale. A gente vai conversar então com o repórter Sérgio Marques, que está lá. Sérgio, já foi decidido alguma coisa nessa reunião? Boa noite para você. Iana, boa noite para todo mundo que acompanha o MG12. Moradores de Barão de Cocais, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo estão reunidos aqui no Centro de Referência de Assistência Social de Barão de Cocais. Eles conversam agora com o promotor da comarca da cidade, Cláudio Daniel, e também com representantes do Ministério Público Federal. Em discussão, Iana, está a ação civil pública protocolada pelo Ministério Público contra a Vale. Essa ação estabelece aí uma medida emergencial para os moradores que prevê aí um salário mínimo por adulto, meio salário mínimo por adolescente e 1/4 do salário mínimo por criança. Prevê ainda um valor de R$300 mil por núcleo familiar das famílias que tiveram que sair de suas casas e 100 mil para núcleos familiares de pessoas que vivem aí na mancha da lama. Cita ainda a criação de um fundo, Iana, de R$2 milhões para a reativação econômica da cidade, já que a gente sabe que desde o dia 8 de fevereiro, muitos comércios fecharam, as lojas estão vazias. Tudo isso seria discutido amanhã em uma audiência pública, mas a pedido da Vale, essa audiência foi cancelada, foi remarcada. A Vale alega que não havia ilegalidade entre a data da intimação que ela recebeu e a data marcada para essa audiência, que foi transferida para o dia 28 de junho. Iana? Muito obrigada, Sérgio. Muito difícil a situação desses moradores aí. E funcionários da Vale foram ouvidos hoje em mais uma sessão da CPI da barragem de Brumadinho na Assembleia Legislativa. Um dos integrantes da comissão, o deputado Noraldino Júnior, do PSC, apresentou denúncias contra a Vale e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Segundo ele, licenciamentos irregulares teriam sido assinados por uma servidora que depois foi trabalhar na mineradora. O deputado Noraldino Júnior, do PSC, fez uma apresentação no gabinete dele sobre irregularidades que diz ter encontrado investigando o histórico da barragem que arrebentou em Brumadinho. A Vale, de acordo com os levantamentos do parlamentar, não tinha autorização para fazer alteamento, que é o empilhamento de rejeito entre 2000 e 2016. Foi comprovado aqui que os alteamentos não foram licenciados. Tanto é que em 2007 a Vale entra com um pedido de licença de operação corretiva e informando nessa licença de operação corretiva que já tinha iniciado o alteamento 9. Com 81 metros já estava a barragem. Né? De acordo com o deputado, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, mesmo sabendo que a mineradora estava explorando a mina irregularmente, não teria multado a empresa nem exigido um termo de ajustamento de conduta. E ainda liberou licença 2 anos depois. Quem assinou as licenças que seriam irregulares foi Isabel Cristina Roquette. Quando ela era servidora da Secretaria de Meio Ambiente, assinava Isabel Cristina. Assim que se aposentou e foi contratada pela Vale, passou a assinar Isabel Roquette. Esses dados serão enviados para a CPI, para o Ministério Público, para a Polícia Civil, e aí nós vamos fazer a análise de o que motivou esses técnicos a assinarem darem esses pareceres técnicos para a viabilidade de uma licença em desacordo com a lei. Nesta quinta-feira, a CPI de Brumadinho, aqui da Assembleia Legislativa, ouviu mais 3 funcionários da Vale. Um dos depoimentos mais aguardados foi o de César Granchan. O geólogo chegou a ser preso 2 vezes depois que a barragem estourou. E foi muito questionado pelos deputados sobre a assinatura dele, frequente em muitos documentos que atestavam a segurança da estrutura. O que causou estranhamento foi que Granchan repetiu muitas vezes que não era responsável pela segurança ou inspeção da mina e que não tem formação técnica para fazer isso, mas que ainda assim assinou laudos de estabilidade. Eu acredito que ele conhecia os indícios e as informações que demonstravam um nível de instabilidade da barragem e que ele assinou por uma dimensão hierárquica essa declaração, obviamente por se tratar de um funcionário de muitos anos da Vale. Ele foi, inclusive admitiu, foi informado de que ele assinaria o laudo. Em nota, a Vale informou que o licenciamento ambiental da barragem B1 estava em condição regular. Ainda segundo a mineradora, a empresa sempre cumpriu as obrigações legais exigidas pelo órgão ambiental.
A Vale afirmou também que Isabel Roquette trabalhou por mais de um ano em outras empresas antes de ser contratada pela mineradora. Nós não conseguimos contato com Isabel Cristina Roquette. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente informou que vai contribuir com as autoridades envolvidas na análise do caso. Nós vamos ver agora, mais uma vez, as imagens do Globocop. A gente está vendo as pessoas manifestantes chegando agora nesse momento na Praça 7, ali no centro da cidade. Muitas pessoas espalhadas pela praça, elas estão descendo pela Avenida Afonso Pena, com bandeiras, faixas, cartazes, um grupo muito grande ali na Avenida Afonso Pena, seguindo em direção à Praça 7, e uma bandeira do Brasil muito grande sendo carregada pelos manifestantes. Eles estão seguindo então daí da Praça 7 até a Praça da Estação. Agora são 7 horas e 27 minutos.